o tiro saiu pela culatra. Sabe aquele momento em que alguém passa meses arquitetando um plano, comemora cedo demais, e aí tudo começa a desabar, mas não de onde ele esperava. É exatamente isso que está acontecendo agora com Flávio Bolsonaro. As tarifas que ele ajudou a colocar no Brasil, as mesmas que ele comemorou como se fossem uma vitória política, estão prestes a ser derrubadas. E a derrubada não vem de Brasília. Não vem do Lula. Não vem do STF. Vem de dentro dos próprios Estados Unidos. 25 estados americanos foram à justiça para anular as tarifas contra o Brasil. A Suprema Corte americana já havia dito que esse tipo de tarifa é ilegal. E Trump, o mesmo Trump que Flávio usou como arma eleitoral, sabe que está encostado na parede. Enquanto isso, Lula não cedeu, não negociou na hora errada, não entrou em pânico. E esse silêncio calculado, que muita gente interpretou como fraqueza, está se revelando a jogada mais inteligente do tabuleiro. Mas, para entender por que isso é tão grave para Flávio Bolsonaro, a gente precisa voltar ao começo, porque esse plano não nasceu ontem. E quando você entender onde ele começou, vai entender também por que ele está desmoronando exatamente da forma mais humilhante possível. Volta um pouco no tempo. Tudo começou com Eduardo Bolsonaro em Washington. Ele passou meses articulando, junto ao entorno de Trump, a ideia de que o Brasil precisava ser pressionado, que o governo Lula estava perseguindo a família Bolsonaro, que havia uma caça às bruxas, que o Brasil merecia sanções econômicas por isso. E Trump comprou. Começou a atacar o Brasil publicamente, falando em defesa de Bolsonaro, e, eventualmente, impôs tarifas ao país como medida de política tarifária direcionada. A família toda comemorou. Saíram fotos com o bonezinho vermelho, discursos de vitória, declarações de que o Brasil estava sendo ensinado uma lição. A base bolsonarista foi às redes sociais celebrar como se tivesse acabado de marcar um gol. Só que tem um detalhe que a comemoração tentou esconder. Essas tarifas não puniam o governo Lula. Tarifas americanas são pagas pelos próprios consumidores americanos quando importam produtos brasileiros. Açaí ficou mais caro nos MBA. Produtos do agronegócio brasileiro perderam competitividade no mercado internacional. O impacto econômico real recaiu sobre trabalhadores americanos e exportadores brasileiros, não sobre o Palácio do Planalto. E mais do que isso, o Brasil já havia começado a abrir novas frentes de exportação. China, Europa, países do sul global. A dependência das exportações para os biocarburantes já era pequena. Apenas 10% das exportações brasileiras estavam sendo afetadas pelas tarifas. Os outros 90% seguiam normalmente. Em outras palavras, a família Bolsonaro pediu para um governo estrangeiro prejudicar trabalhadores e exportadores brasileiros como estratégia eleitoral. Isso tem nome. E o público brasileiro, aos poucos, foi entendendo o que estava acontecendo. Antes de continuar com essa revelação aqui, presta atenção. O problema não é só descobrir o que está acontecendo. O problema é conseguir juntar as peças sem se perder no meio do caminho. Pensando nisso, eu deixei um presente no comentário fixado para quem gosta de se antecipar. Dito isso, vamos continuar. E aí vem a parte que confundiu muita gente. Lula não reagiu. Não convocou coletiva de imprensa raivosa. Não foi à televisão denunciar a família Bolsonaro. Não correu para Washington tentar negociar na primeira semana. Ficou quieto. E essa quietude começou a ser lida pela imprensa como sinal de fraqueza, como se o presidente não soubesse o que fazer. Mas acontece que Lula estava fazendo exatamente o que um negociador experiente faz quando tem as cartas melhores na mão. Espera o momento certo para jogar. A lógica era cirúrgica. Se as tarifas caíssem agora, sem contexto eleitoral, o efeito político seria diluído. Mas, se a queda acontecer perto do primeiro turno, em setembro, em outubro, aí é vitória eleitoral. É manchete. É o momento em que o eleitor associa diretamente. Lula foi lá, negociou com Trump e trouxe resultado para o Brasil. E enquanto Lula esperava,
Trump já estava se afundando sozinho, com tarifas impopulares, pesquisas negativas e eleições de meio de mandato no horizonte. O tempo estava trabalhando para Lula, e Lula sabia disso. Agora vem a parte que muda tudo. Em novembro do ano passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos já havia dado um sinal claro. Esse tipo de tarifa imposta por decreto presidencial, sem autorização do Congresso americano, é ilegal. A Constituição americana é explícita. Aumentar impostos é função do Congresso, não do presidente. Trump não tem maioria no Congresso para aprovar uma lei que autorize essas tarifas. Então, ele age por decreto. E quando age por decreto, a justiça derruba. Só que Trump tem uma estratégia para isso também. Quando a justiça derruba, ele assina outro decreto. Quando derrubam de novo, ele assina mais um. É um ciclo de resistência institucional que funciona enquanto os processos demoram. Mas agora, o jogo mudou de escala. 25 estados americanos, governadores, procuradores, representando dezenas de milhões de cidadãos, entraram juntos na justiça para anular as tarifas. Isso não é mais um processo isolado. Isso é uma pressão fiscal e institucional coordenada que a Casa Branca não consegue ignorar. E o prazo estimado para julgamento? Entre 2 e 6 meses. Aqui é onde a matemática eleitoral brasileira encontra a crise econômica americana. O primeiro turno da eleição brasileira está a menos de 2 meses. Se a Suprema Corte americana julgar antes, as tarifas caem com derrota judicial de Trump estampada nas manchetes. Se Trump recuar antes do julgamento, ele tira as tarifas voluntariamente para evitar a manchete da derrota, e Lula pode anunciar isso como resultado de negociação. Nos 2 casos, Lula vence. Nos 2 casos, Flávio perde. Mas tem um detalhe que transforma isso de derrota política em humilhação estratégica. Trump sabe que vai perder e prefere perder com algum controle do que ser derrotado publicamente por 25 estados na Suprema Corte. Isso significa que ele tem um incentivo real para negociar com Lula antes do julgamento. E Lula, o mesmo Lula que em encontros anteriores encantou Trump em menos de meia hora, vai sentar à mesa com um poder de negociação comercial que poucos presidentes brasileiros já tiveram. Vai sentar como alguém que pode oferecer uma saída elegante para os dois. A arma que Flávio colocou na mão de Trump virou uma granada sem pino. E agora ninguém sabe bem como segurar. Só um lembrete rápido. Tem gente que já percebeu que não basta acompanhar os fatos. Precisa conseguir retomar tudo depois, com clareza. Se isso também faz sentido para você, eu deixei um presente no comentário fixado. Agora vamos ao próximo ponto. Mas as tarifas são só uma parte do problema de Flávio Bolsonaro. Enquanto o plano externo desmorona, a candidatura dele está desmoronando por dentro. E a velocidade com que isso está acontecendo surpreende até quem acompanha de perto. Vamos começar pelo vice. O plano de Flávio era ter como vice a economista Daniela Marques, alguém que desse credibilidade técnica à candidatura, que equilibrasse a imagem, que pudesse atrair votos de centro. Ela estava filiada ao Republicanos. O plano dependia do Republicanos apoiar Flávio. E até o 4 de abril, data limite para a mudança de filiação partidária, Flávio tinha 100% de certeza de que esse apoio estava garantido. 100% de certeza. Ele mesmo declarou isso. Depois do prazo, o Republicanos virou as costas. A justificativa oficial foi a toxicidade da candidatura. Mas o que circula nos bastidores é mais revelador. Caciques do partido com conexões na Polícia Federal estavam sendo avisados de que mais investigações viriam contra Flávio. E quem estivesse na chapa junto com ele correria o risco de ser arrastado junto. O partido não quis o contágio. Resultado, Daniela Marques ficou no partido errado, sem poder migrar, sem poder ser vice. Um erro de cálculo que só foi possível porque Flávio apostou tudo em uma certeza que não existia. E o substituto que ele encontrou?
vem com uma bagagem que a candidatura não precisava carregar. O novo vice chega com acusações de desvio de verbas públicas e acusações de crime contra a pessoa vulnerável. O tipo de escândalo que afasta o eleitor de centro exatamente no momento em que Flávio mais precisa ampliar sua base. Enquanto isso, as investigações não param. No caso do Banco Master, no caso do INSS, nas conexões com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A Polícia Federal avança em múltiplas frentes, e há uma leitura política em Brasília de que o timing das operações não é aleatório, que o momento certo para determinadas ações é após a oficialização das candidaturas, quando não é mais possível substituir nomes nas chapas. E tem ainda a figura de André Mendonça. O ministro bolsonarista no STF tem funcionado como um escudo, abrindo investigações paralelas, criando ruído em outras direções, tentando equilibrar o campo. Mas esse escudo tem rachaduras visíveis. Flávio e Michele Bolsonaro estão em campos opostos dentro da própria direita. André Mendonça é próximo de Michele, não de Flávio. E se em algum momento um delegado que não seja alinhado ao bolsonarismo pedir uma operação contra Flávio e Mendonça negar, esse vazamento vai ser devastador. O que começou como uma estratégia de pressão externa, tarifas como arma eleitoral, e o que está acontecendo agora no interior da própria candidatura são faces da mesma derrota. O plano dependia de tudo funcionar ao mesmo tempo, e nada funcionou. Partidos que antes garantiam apoio sumiram. O vice planejado ficou para trás. O novo vice chega com bagagem pesada. As tarifas que eram trunfo viraram fardo. E a Polícia Federal continua trabalhando. Você pode estar pensando, tudo bem, mais uma derrota política, mais um escândalo, mais um movimento no tabuleiro? Por que isso é diferente? Porque o que está em jogo aqui não é só uma eleição. Se Lula conseguir que as tarifas caiam no período eleitoral, e tudo indica que vai conseguir, seja por negociação direta com Trump, seja pela via judicial americana, ele entra no primeiro turno com uma vitória de política externa concreta, tangível, que qualquer eleitor consegue entender. Não é discurso, é resultado. É o presidente que foi pressionado, não cedeu e ainda assim trouxe o problema de volta resolvido para o Brasil. Isso tem valor eleitoral enorme, e Flávio sabe disso. Mas tem uma dimensão ainda maior que os comentários políticos normalmente evitam tocar de frente. Declarações públicas dos próprios filhos de Bolsonaro indicam que, para eles, o erro do pai não foi a gestão. Foi não ter conseguido consolidar o poder de forma definitiva. Essa leitura, dita em voz alta, em entrevistas e podcasts, sugere que uma eventual vitória de Flávio não seria uma continuidade normal de governo. Seria uma segunda tentativa com as lições aprendidas da primeira. Na prática, isso significa controle sobre instituições que hoje funcionam de forma independente: o STF, a Polícia Federal, o sistema eleitoral. Significa remover os obstáculos que, segundo eles mesmos, impediram o projeto da primeira vez. E é por isso que cada peça que cai, cada partido que recua, cada investigação que avança, cada tarifa que desmorona, tem um peso que vai além do calendário eleitoral. O Brasil está assistindo, em tempo real, ao colapso de um projeto político que apostou em pressão externa, em aliança com o governo estrangeiro contra interesses brasileiros, em candidatos com conexões investigadas e em um timing que dependia de tudo dar certo ao mesmo tempo. Nada deu. E Lula, sem gritar, sem correr, sem negociar fora de hora, está colhendo o resultado de ter jogado com paciência quando todo mundo queria que ele entrasse em pânico. Mas a história ainda não acabou. Ainda há operações por vir. Ainda há julgamentos pendentes. Ainda há uma eleição para ser disputada. E nas próximas semanas, o quadro pode mudar de forma significativa, para melhor ou para pior, dependendo de movimentos que ainda estão sendo feitos nos bastidores. Se você quer continuar acompanhando esse cenário com análise real, sem achismo e sem filtro, inscreve no canal agora. Ativa o sininho.
porque quando as próximas peças caírem, você vai querer estar aqui para entender o que está acontecendo, antes que a imprensa tradicional decida o que você pode ou não saber. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto realmente importa para você. Então, faz o seguinte: não deixa essa clareza se perder depois que o vídeo acabar. Eu deixei um presente no primeiro comentário fixado para quem quer continuar com isso por perto. Antes de terminar, eu quero pedir uma ajuda muito importante. Meu amigo João Ribeiro, ex-jornalista, acabou de criar um novo canal no YouTube chamado Brasil Soberano. Lá, ele está mostrando bastidores do poder e do governo que muitas vezes não aparecem com destaque nos grandes veículos de comunicação. E um canal novo só consegue sobreviver se as pessoas ajudarem a fazê-lo chegar mais longe. Por isso, a sua inscrição é essencial. Abra agora a barra de pesquisa do YouTube e digite Brasil Soberano, João Ribeiro. Procure o canal Brasil Soberano, entre nele e clique em inscrever-se. Depois, assista a um dos vídeos, deixe um comentário e compartilhe com outras pessoas. Quanto mais gente fizer isso, mais difícil será para esse tipo de informação ficar escondido ou simplesmente não chegar ao público. Repito, pesquise no YouTube por Brasil Soberano João Ribeiro. Inscreva-se, assista e compartilhe. Se você acredita que diferentes vozes precisam ter espaço para mostrar o que acontece nos bastidores do poder, ajude o canal Brasil Soberano a crescer.